Audiobook da Revista Espírita de 1860. Novembro, item 6. Relações afetuosas dos espíritos. Comentário sobre o ditado espontâneo publicado na revista do mês de outubro de 1860, sob o título de O Despertar do Espírito. São geralmente admiradas as belas comunicações do espírito que assina Jorge, mas, em razão mesmo da superioridade de que esse espírito dá prova, várias pessoas viram com surpresa o que ele diz em sua comunicação O Despertar do Espírito, a propósito das relações de além-túmulo. Ali se lê o seguinte: quando nos despojamos de todos os preconceitos terrenos, a verdade aparece em toda a sua luz. Nada atenua as faltas, nada oculta as virtudes. Vemos nossa alma tão claramente como num espelho, procuramos entre os espíritos os que foram conhecidos, porquanto o espírito se apavora no seu isolamento, embora passem sem se deter. Não há comunicações amigáveis entre os espíritos errantes, mesmo aqueles que se amaram não trocam sinais de reconhecimento, essas formas diáfanas deslizam e não se fixam, as comunicações afetuosas são reservadas aos espíritos superiores. O pensamento do reencontro após a morte da comunicação com os que amamos é uma das mais doces consolações do Espiritismo, e a ideia de que as almas não possam ter entre si relações de amizade seria dolorosa, se fosse absoluta, por isso não nos surpreendemos com o sentimento penoso que ela produziu. Se Jorge tivesse sido um desses espíritos vulgares e sistemáticos, que manifestam as próprias ideias sem se inquietarem com a sua exatidão ou falsidade, não lhe teríamos dado a menor importância. Em razão de sua sabedoria e de sua profundeza habituais, poder-se-ia imaginar que no fundo dessa teoria houvesse algo de verdadeiro, mas que o pensamento não tivesse sido expresso completamente. Com efeito, o que resulta das explicações que pedimos. Temos, pois, uma prova a mais de que nada se deve aceitar sem o haver submetido ao controle da razão, e aqui a razão e os fatos nos dizem que essa teoria não podia ser absoluta. Se o isolamento fosse uma propriedade inerente à erraticidade, tal estado seria um verdadeiro suplício, tanto mais penoso quanto pode prolongar-se por muitos séculos. Sabemos, por experiência, que a privação da vista dos que amamos é uma punição para certos espíritos, mas também sabemos que muitos são felizes por se encontrarem, que, ao sairmos desta vida, os nossos amigos do mundo espírita nos vêm receber e nos ajudam a nos desembaraçarmos das vestes materiais, e que nada é mais penoso do que não encontrar nenhuma alma benevolente nesse momento solene. Esta doutrina consoladora seria uma quimera? Não pode ser, porquanto não é apenas o resultado de um ensino, são as próprias almas, felizes ou sofredoras, que vêm descrever a sua situação. Sabemos que os espíritos se reúnem e combinam entre si para agir de comum acordo, com mais força em certas ocasiões, tanto para o mal, quanto para o bem, que os espíritos que não possuem os necessários conhecimentos para responder às perguntas que lhes são dirigidas, podem ser assistidos por espíritos mais esclarecidos, que estes têm por missão ajudar com seus conselhos o progresso dos espíritos mais atrasados, que os espíritos inferiores agem sob o impulso de outros espíritos, dos quais são instrumentos, que recebem ordens, proibições ou permissões, circunstâncias essas que não ocorreriam se os espíritos fossem entregues a si mesmos. O simples bom senso nos diz, pois, que a situação da qual ele falou é relativa e não absoluta, que pode existir para alguns em dadas circunstâncias, mas não poderia ser geral, porque, do contrário, seria o maior obstáculo ao progresso do espírito e, por isso mesmo, não seria conforme à justiça de Deus, nem à sua bondade. Evidentemente, o espírito Jorge não considerou senão uma fase da erraticidade, na qual, para melhor dizer, restringiu a acepção do termo errante a uma determinada categoria de espíritos, em vez de aplicá-lo, como nós o fazemos indistintamente a todos os espíritos não encarnados. Pode, pois, acontecer que dois seres que se amaram não troquem sinais de reconhecimento, que nem mesmo possam ver-se e se falar, caso seja uma punição para um deles. Por outro lado, como os espíritos se reúnem conforme a ordem hierárquica, dois seres que se amaram na Terra podem pertencer a ordens muito diferentes, e justamente por isso, encontrar-se separados até que o menos adiantado alcance o grau do outro. Essa privação pode ser, assim, uma consequência da expiação e das provas terrestres, compete a nós agir de modo a não merecê-la. A felicidade dos espíritos é relativa à sua elevação.
Essa felicidade só é completa para os espíritos depurados, e consiste principalmente no amor que os une, isto se concebe e é de toda justiça, porquanto a verdadeira afeição não pode existir senão entre seres que se despojaram de todo egoísmo e de toda influência material, pois somente neles ela é pura, sem segunda intenção, não podendo ser perturbada por nada. Daí se segue que suas comunicações devem ser, por isso mesmo, mais afetuosas e mais expansivas do que entre os espíritos que ainda se acham sob o império das paixões terrenas. É preciso daí concluir que os espíritos errantes não são forçosamente privados, mas podem ser privados dessas comunicações, se tal for a punição a eles imposta. Como diz Jorge em outra passagem, que essa privação momentânea lhes dá mais ardor para atingirem o momento em que as provas realizadas lhes devolverão o objeto de sua afeição. Portanto, essa privação não é o estado normal dos espíritos errantes, mas uma expiação para os que a mereceram, uma das 1001 variedades que nos esperam na outra vida, quando tivermos desmerecido nesta.